nós vamos iniciar agora o fluxo real de economia, que é o tópico 1.3. Mas antes de falar de fluxo real de economia, nós vamos falar um pouco de sistemas econômicos. Então, os sistemas econômicos, eles são de 3 tipos. A economia planificada ou socialista, em que o governo é dono dos fatores de produção, né, o Estado é dono dos fatores de produção. A economia de mercado ou capitalista, os fatores de produção, eles são de propriedade privada e todas as decisões são de cunho individual. E o sistema misto, que envolve tanto característica da economia planificada ou socialista, quanto característica da economia de mercado ou capitalista. Então, vamos entender agora de que trata esse fluxo real de economia. Então, vamos considerar um exemplo que vocês têm aí no caderno da disciplina, que é o exemplo de uma economia de mercado fechada, em que não há participação do governo, em que não há participação de importação nem exportação, né? Enquanto que na economia de mercado aberta é o contrário, há participação do mercado externo, né? Há processo de importação e exportação. Aqui nós vamos considerar como agentes econômicos, que é o exemplo que vocês têm aí no caderno da disciplina, somente as famílias e empresas. No fluxo real de economia, há interação entre o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. As famílias é quem tem fator de produção para ofertar para as empresas. Então, as empresas demandam esse fator de produção que a família está ofertando. Por outro lado, essa empresa vai utilizar esse fator de produção ofertado pela família para a produção de bens e serviços que serão disponibilizados no mercado. E as famílias, elas demandam esses bens e serviços que serão disponibilizados no mercado. Vamos considerar como exemplo aqui de fator de produção a mão de obra. Quem tem mão de obra para ofertar é a família. Quem demanda por essa mão de obra é a empresa. A empresa vai utilizar essa mão de obra para a produção de bens e serviços que serão disponibilizados no mercado. E a família, ela tem demanda por esses bens e serviços que são disponibilizados no mercado. Vamos entender mais detalhadamente, por partes, esse fluxo real de economia. Então, no mercado de fatores, que é um dos mercados que faz parte do fluxo real de economia, as famílias, elas têm fatores de produção para ofertar e as empresas demandam esses fatores de produção. Então, quando eu falar de mercado de fatores, eu estou falando apenas de oferta e de demanda de fatores de produção. Então, prestem bastante atenção para vocês não fazerem confusão, porque lá mais na frente nós vamos falar de mercado de produtos, né? E tem que ficar bem claro aí quando é que eu estou falando de mercado de fatores e quando é que eu estou falando de mercado de produtos. Então, aqui eu estou falando apenas de demanda e de oferta de fatores de produção. Agora, vamos entender aqui, numa situação prática, como é que ocorre essa oferta e essa demanda de fatores de produção, né, entre a empresa e as famílias. Vamos considerar aqui um exemplo de produção de banana. Vamos considerar aqui uma situação, vamos supor que a situação aqui é lá em Janaúba, região, né, grande produtora de banana. Então, um produtor de banana, uma empresa produtora de banana, ela vai precisar de mão de obra para preparar a terra, para plantar, para manejar o bananal, fazendo o controle ali de plantas invasoras, para cortar o coração ali do cacho da banana, para despistilar aquelas bananas, tirando aqueles restos de flores lá da banana, para colocar o saco lá no cacho da banana, fazer o ensacamento dos cachos da banana, para fazer a colheita dos cachos, para fazer o despencamento desses cachos de banana, até que ela esteja encaixotada, pronta para ser lançada no mercado. Então, durante todo esse processo aí, quem ofertou mão de obra foi o funcionário. No nosso caso aqui, que nós estamos considerando como exemplo, são as famílias. Então, as famílias ofertaram o que elas tinham para ofertar, que era a mão de obra. A empresa, por outro lado, demandou essa mão de obra porque ela só consegue produzir se ela tiver esse fator de produção, essa mão de obra disponível. Então, aí é um exemplo típico do mercado de fatores. As famílias ofertam a mão de obra, dedicam o seu trabalho ali
para a produção da banana e as empresas necessitam dessa mão de obra para que essa produção ocorra, para que no final ele tenha ali a banana para comercialização. Então, o mercado de produtos, vamos entender aqui de que trata esse mercado de produtos. Quando eu falei de mercado de fatores, eu falei de oferta e demanda de fatores de produção. Aqui no mercado de produtos é diferente. Eu já estou falando da empresa ofertando o produto que ela tem, ofertando os bens e serviços. E, por outro lado, alguém que demanda por esses bens e serviços, que no nosso exemplo aqui são as famílias. Então, as empresas ofertam os bens e serviços, os produtos. No nosso exemplo aí do caso da banana, ela já está com a banana pronta para ser comercializada no mercado, ela vai disponibilizar no mercado. E as famílias que mesmo ajudando a trabalhando lá no processo produtivo da banana, podem também ser consumidor. Então, elas vão demandar esse produto, demandar por esse produto. Então, esse produto estando pronto para ser comercializado, ele vai ficar disponível ali no mercado e as famílias, os consumidores vão demandar esses produtos, elas vão comprar esses produtos.